Olá, sejam bem-vindos. Hoje, 7 de setembro, em que se comemora a independência do Brasil. Aí eu pergunto para você: o Brasil é um país independente? E outra, o Brasil se tornou um país independente com o grito de independência, independência ou morte, do Dom Pedro I, em 1822, no dia 7 de setembro? De lá para cá, o Brasil se tornou um país independente? Esse é o questionamento que eu quero começar aqui com esse vídeo. Já vou pedindo para você que está vindo pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no canal. Nós estamos com 879 inscritos. Vamos aí, vamos caminhar. Eu tinha a pretensão de pelo menos chegar até em outubro, né, nas eleições, nós alcançarmos os 1000 inscritos, mas infelizmente até agora não conseguimos alcançar esses 1000 inscritos. E vai aí também dando o seu joinha, vai ajudando aqui o canal, um canal de esquerda, canal que apoia Lula, tá? Lula presidente. Aqui também é um canal que apoia a professora Edna. Edna Sampaio, 1313, um para deputada estadual. Rosa Neide, deputada federal. Então aqui é o lugar certo. Se você é uma pessoa de esquerda, que tem essa mesma linha de pensamento como a gente aqui, né? Que acredita nas mesmas coisas, de esquerda, então você está no lugar certo. Aqui é um lugar que também é seu e precisa muito da sua colaboração. E a colaboração não é em dinheiro, não é em nada. É simplesmente um cliquezinho, clique no inscrever-se e também no joinha. O Brasil é um país independente? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. No dia 7 de setembro de 1822, então, o Dom Pedro I deu lá o seu grito de independência. E o Brasil, então, comemora a partir dessa data como se o país fosse independente. E é muito interessante a gente recorrer um pouco à história, né, esse período, para a gente perceber algumas coisas de que o Brasil não se tornou um país independente mesmo com o grito da independência. A independência, a princípio, era para fazer com que o Brasil se tornasse um país autônomo, né? Naquele período, o reinado ainda permaneceu com Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Nós tivemos um reinado de Portugal, né, que veio aqui para o Brasil no início aí dos anos de 1800, quando a família real veio para o Brasil, né, fugindo lá de Portugal por causa da invasão francesa. Eles se instalaram então aqui no Brasil. Nesse momento, o Brasil ainda era totalmente ligado a Portugal enquanto colônia portuguesa, né? Então, o Brasil você não considera ele como um país independente até esse momento. E aí então veio Dom Pedro I, né, filho de Dom João VI, que depois que a família real foi, assim, antes de 1822, um pouco antes, a família real retorna novamente a Portugal, depois que a poeira abaixa por lá, né? A família real retorna e o Dom João VI deixa então aqui o seu filho, né, para poder tomar conta e forma como se fosse uma espécie de um reinado do Brasil ou um império brasileiro, qualquer coisa assim. Às vezes a gente chama de império mais no nome, porque não estava tão designado assim como um império em si, né? No próprio conceito de império que a gente conhece. Mas um reinado brasileiro, né? A brasileira, mas que não teve um desligamento total, né? Uma independência total em relação a Portugal. Que foi aí então que surgiu esse movimento, tá? Um movimento de independência, que não foi apenas Dom Pedro I, por exemplo, que fez parte desse movimento, teve um movimento que também surgiu em Pernambuco, né? Ou seja, havia aí uma articulação para que de repente acontecesse esse grito da independência. Quando foi 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, né, em São Paulo, o Dom Pedro I então deu o seu grito de independência. Dali para frente o Brasil ficou totalmente independente, o Brasil se tornou um país autônomo, tá? O Brasil não se tornou na prática um país totalmente independente, por exemplo, né? Continuou na prática. É como se o grito da independência fosse algo meio que, como que eu vou dizer assim, uma apresentação teatral, sei lá, uma coisa bonita, um espetáculo, né? E essa dependência ela ainda continuou, né, por um bom tempo ainda no Brasil. Se a gente pegar assim de um certo entendimento, um pouco mais assim, se você fizer uma reflexão mais profunda,
sobre essa questão da independência brasileira, você vai perceber que, na prática, o Brasil nunca foi assim, um país independente. Isso é até hoje, infelizmente. Então, minha gente, o Brasil, se nós considerássemos que o Brasil fosse um país independente, aí nós poderíamos chegar a uma condição, vejam só, a uma condição do que muitos bolsonaristas nos criticam. Os bolsonaristas não mandam nós para a Venezuela ou para Cuba? Então, se nós fôssemos um país realmente independente, ou que brigasse mesmo pela independência, nós iríamos nos tornar um país como a Venezuela, como Cuba. Aqui tem uma diferença de compreensão. Os bolsonaristas, quando eles ficam mandando você para a Venezuela ou para Cuba, porque eles querem dizer assim, apesar de que eles não sabem nada de como esses países funcionam, né? Sabem nada. Eles jogam conversa, sabe? Pura ignorância, né? Pura ignorância. Mas assim, eles acham que muitos problemas que a Venezuela, que Cuba, né, passa, é por incompetência dos governos de esquerda desses países. Esse é o tipo de entendimento que eles têm. Eles não conseguem entender que todo o sofrimento que essa gente passa, que uma Venezuela passa, por exemplo, tem a ver exatamente porque um país igual a Venezuela é um país que luta pela sua independência. Se o Brasil tivesse nesse patamar de luta pela sua independência, você pode ter certeza que nós seríamos um povo até mais sofredor do que o que nós estamos sofrendo nesse momento. Você pode ter certeza. O que acontece? Enquanto o Brasil se torna um país assim que abaixa a cabeça para o Império Norte-Americano, que diz amém para o Império Norte-Americano, que diz amém para o capital internacional. Enquanto o Brasil, ele fica nessa relação assim como se diz assim, de um país bonzinho, né? De um país que cumpre todas as metas do capital internacional, de um país, vejam bem, que não afronta os Estados Unidos. Quando eu digo assim que não afronta os Estados Unidos, não é afronto militar, é afronto econômico. Por que você acha que os Estados Unidos têm toda essa briga contra a China? Um exemplo, porque a China afronta os Estados Unidos. Mas a China afronta os Estados Unidos de que maneira? Pela questão econômica. Porque os Estados Unidos exerce essa grande liderança mundial, do império mundial, né? Pelo menos procura, por todos os meios, exercer essa liderança mundial e não permite que nenhum país passe por cima, né, dos Estados Unidos. Então, o Brasil vive uma relação de dependência, é dependência do dólar, só para citar um exemplo. É dependência com relação a multinacionais, uma diversidade de multinacionais que existem aqui no Brasil. Aí basta você, até no mercado você encontra essas multinacionais que estão aí presentes, né? Nestlé, né? Você tem uma diversidade. Você pegar calçados, por exemplo, tênis, roupas, né? Roupas também, jeans e assim por diante. Aí vamos pegar na parte de lanche, McDonald's, Coca-Cola, né? O Brasil, se você prestar atenção, muita coisa que nós consumimos, inclusive, nós consumimos de fora, não de dentro do Brasil. E se você pegar o mercado de carro também, boa parte dos que nós conhecemos, né, dos veículos que nós conhecemos, é de fora, não é do Brasil, né? Basicamente você não tem, eu, pelo menos não conheço, né, aí um veículo, para esse aqui ele é brasileiro, aí muita gente acha que é brasileiro porque é produzido aqui no Brasil, mas os donos são de fora, não são brasileiros. Então como que o Brasil é um país independente? Como nós podemos dizer que o Brasil é um país independente? A tal da independência, que muita gente se engana, não é uma coisa tão simples assim não, gente. Independência não é essa coisa simples igual muitos de vocês podem pensar. Tem muita gente que acha que nós somos independentes porque eu vou, por exemplo, daqui no centro, ou eu vou daqui a São Paulo, ninguém vai mexer comigo, né? Então aí eu sou independente, né? Sou independente porque isso é uma ideia falsa, né? Porque nós temos uma relação de dependência terrível. Nós dependemos dos nossos governantes aqui internamente no nosso país. Por conseguinte, os nossos governantes também dependem do mercado internacional. Tanto é que vocês podem perceber que quando qualquer estado que vai tratar sobre a sua economia, ou que vai tratar, e eu estou aqui no Mato Grosso, né? Mato Grosso tem a produção de grãos, né?
a produção da soja, essa coisa toda. E o governo daqui, tudo que ele vai justificar a partir desse mercado, tá? Ou da exportação com relação à soja, né? Aí você vive numa relação de dependência. Se o preço da soja cai, ou se acontece qualquer coisa, ou o mercado também cai, você tem um problema sério, por exemplo, no Estado. Então, tudo isso que está por trás de tudo isso, de algumas coisas que eu estou falando aqui para vocês, está dentro desse campo da relação de dependência. Então, que independência é essa? Nós somos independentes do que, na realidade, na prática? Do que nós somos independentes? É bom a gente pensar nisso. Por isso que eu quero também pedir a você, tá, que junto comigo, faça essa reflexão. E a gente precisa começar a se questionar. O Brasil, com todos, boa parte desses produtos, como eu estou dizendo, né, como eu citei aqui para vocês, bebidas, né, como a Coca-Cola, a Pepsi também, né, a Fanta, só para pegar exemplos assim, né? Você tem bebidas também até de cervejas, que não são daqui. Não é o brasileiro que é o dono, é de fora. E são, assim, produtos que dominam o mercado. E aí eu nem estou situando aqui, para completar aqui, também para encerrar aqui o nosso papo, né? Aonde a gente questiona também essa questão da independência do Brasil, tem a ver com o petróleo, com o pré-sal. E para a gente entender que tudo que aconteceu aqui no nosso país, com a eleição de um Bolsonaro, né, com os golpes que aconteceram aqui no nosso país, desde o impeachment da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, tá, e a eleição do Bolsonaro, tudo isso, no fundo, né, esse é o cerne da questão, né, no fundo, é para que o Brasil entregasse de mãos beijadas as grandes riquezas do nosso país, que é o que vem acontecendo no governo Bolsonaro. Que é o que vem acontecendo no governo Bolsonaro. O interesse dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, com o pré-sal, porque o pré-sal é uma das maiores riquezas, uma das maiores descobertas de todos os tempos aqui no Brasil. E muita gente não consegue entender isso. O Brasil não deveria, né, vender um combustível tão caro. A parte energética do Brasil, energética de um modo geral, não deveria ser tão cara. Nem energia mesmo, energia que nós usamos nas casas, não deveria ser tão cara. O combustível não deveria ser tão caro. Nós temos aqui o álcool, a produção do álcool como combustível, que é que é uma grande liderança mundial que o Brasil tem. E, no entanto, o Brasil vende muito caro. Ou seja, tudo isso é por causa dessa dependência que o Brasil tem com o mercado internacional, com o capital internacional e com os Estados Unidos. Peço a Deus que um dia nós nos tornemos realmente um país independente. E quando se tornar um país independente e tiver um crescimento econômico, né? Por que batem em cima de Lula? É para impedir que Lula, de repente, coloque o Brasil nesse patamar. E que, de repente, o Lula ele consiga fazer com que o Brasil se torne um país independente. E isso, para os Estados Unidos, não cheira muito bem, nem para o mercado internacional. Grande abraço e até a próxima.